Salmo 118, o livro de Esdras 3, versículo 10, versículo 11. No livro de Esdras 3, 10, 11, lemos que, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. As palavras mencionadas em Esdras são a primeira e a última sentença deste salmo, e concluímos, portanto, que o povo cantou o todo deste sublime cântico, e, além disso, que o uso desta composição em tais ocasiões foi ordenado por Davi, que, acreditamos, é seu autor. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1. Rendei graças ao Senhor. Corações gratos são ávidos pelas línguas dos homens e as monopolizariam todas para a glória de Deus. Jamais devemos tolerar um momento sequer de incredulidade com relação à bondade do Senhor. Qualquer outra coisa pode ser questionável, mas isto é plenamente certo. Jeová é bom. Suas dispensações podem variar, mas sua natureza é sempre a mesma e sempre boa. Não se trata apenas do fato de que ele era bom e será bom, mas de que ele é bom, independentemente do que for sua providência. Portanto, mesmo neste momento atual, ainda que os céus tenham escurecido com as nuvens, ainda dê graças ao seu nome. Charles Haddon Spurgeon. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia é uma grande parte de sua bondade e uma parte que nos interessa mais do que qualquer outra, pois somos pecadores e temos necessidade da sua misericórdia. Os anjos podem dizer que ele é bom, mas eles não precisam de sua misericórdia e não podem, portanto, ter igual deleite nela. A criação inanimada declara que ele é bom, mas não pode sentir sua misericórdia, pois nunca transgrediu. Mas o homem, profundamente culpado e graciosamente perdoado, contempla a misericórdia exatamente como o foco e centro da bondade do Senhor. Charles Haddon Spurgeon. Versículos 1 a 4. Visto que ouvimos a sentença tão frequentemente repetida aqui, a misericórdia do Senhor dura para sempre, não devemos pensar que o Espírito Santo aplicou tautologia vazia. Mas a nossa grande necessidade exige a repetição. Pois, em tentações e perigos, a carne passa a duvidar da misericórdia de Deus. Portanto, nada deveria ser tão frequentemente impresso na mente como isto. A misericórdia de Deus não falha. O Pai Eterno não se cansa de remir nossos pecados. Solomon Gesner. Versículos 2, 3 e 4, agora na Almeida Revista e Corrigida. Fique atento com a delonga. As delongas são perigosas? Nosso coração esfriará e nossas afeições desmoronarão? Bom é, então, fazer enquanto ainda se diz hoje, enquanto ainda se diz agora. Agora, disse Davi. Há 3 agoras, e todos para nos ensinar que tudo o que sabemos é que deve ser agora ou nunca. Hoje ou nunca mais. Devemos louvar a Deus enquanto o coração está aquecido, caso contrário, nosso ferro esfriará. Satanás tem pouca esperança de prevalecer a menos que consiga persuadir-nos a esquecer nossos deveres quando o relógio bate e, portanto, sua habilidade é incitar-nos a adiá-los até outro momento mais adequado ou melhor. Richard Capel. Versículo 4. Digam agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade é para sempre. Almeida Revista e Corrigida.
em cada uma das 3 exortações. Note cuidadosamente a palavra agora. Não há tempo como presente para declarar os louvores de Deus. A exaltação presente do filho de Davi exige agora, de todos que são súditos de seu reino, cânticos contínuos de ação de graças a ele que o estabeleceu nas alturas no meio de Sião. Agora, para nós, deveria significar sempre. Quando seria certo interromper o louvor a Deus, cuja misericórdia nunca finda? Os 4 testemunhos da misericórdia, da eterna misericórdia de Deus que estão agora diante de nós, falam como 4 evangelistas, cada um declarando a essência do evangelho. E eles se colocam como 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos em suas mãos, restringindo as pragas dos últimos dias para que a misericórdia e a paciência de Deus possam perdurar para os filhos dos homens. Aqui estão 4 cordas para amarrar o sacrifício aos 4 chifres do altar e a 4 trombetas, com as quais proclamar o ano do jubileu a todo o quadrante do mundo. Que o leitor não ignore a consideração do restante deste salmo, até que, com toda a sua força, tenha levado o coração e voz para louvar o Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 5. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, ou na angústia invoquei Javé. Nada sobrou-lhe a não ser a oração. Sua agonia era grande demais para qualquer outra coisa, mas tendo o coração inclinado para o privilégio de orar, ele possuía todas as coisas. Há orações que surgem da tribulação, geralmente vêm do coração. A oração pode ser amarga quando ofertada, mas será doce quando respondida. O homem de Deus clamava ao Senhor quando não estava em tribulação e, portanto, considerou natural e simples clamar a ele estando em tribulação. Charles Haddon Spurgeon. Saul procurou matar Davi, mas Davi viveu mais tempo do que Saul e sentou-se em seu trono. Escriba e fariseu, sacerdote herodiano, unidos em propósito, unidos em oposição ao Cristo de Deus, mas ele exaltado nas alturas, independentemente da inimizade de todos eles. O homem mais poderoso é insignificante quando se coloca em oposição a Deus. Sim, ele se encolhe até a inexistência. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 6. Quando as naturezas inferiores são apoiadas por uma superior, enchem-se de coragem. Quando o mestre está próximo, o cão se aventurará com criaturas maiores que ele e não temerá, mas não o fará na ausência de seu mestre. Quando Deus está conosco, ele que é o Supremo, isso nos deve tornar destemidos? Assim foi com Davi. O Senhor está comigo, não temerei que me poderá fazer o homem. Deixe-o fazer o seu pior. Fechar a cara, ameaçar, tramar, armar, golpear. O Senhor está comigo. Ele tem cuidado especial comigo. Ele é um escudo para mim. Eu não temerei, mas terei esperança, como é no versículo seguinte. Verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Eu os verei transformados ou arruinados. Nosso socorro está no nome do Senhor, mas nossos medos estão no nome do homem. William Graham. Versículo 7. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. O nosso Senhor Jesus, neste momento, olha de cima para os seus adversários. Seus inimigos são o seu escabelo. Ele os olhará em sua segunda vinda, e no relance dos seus olhos eles fugirão de diante dele, por não conseguirem suportar esse olhar, com que ele os analisará profundamente. Charles Haddon Spurgeon.
Versículo 8. Pode talvez ser considerado abaixo da dignidade e da solenidade de nosso assunto observar que este 8º versículo do Salmo é o versículo central da Bíblia. Há, creio eu, 31.174 versículos ao todo, e este é o versículo de número 15.587, conforme a versão bíblica King James em inglês. Barton Boucher. Versículo 8 do Salmo 118. Melhor é refugiar no Senhor. Todos reconhecem isto. Contudo, mal há um entre 100 que seja plenamente convencido de que somente Deus pode lhe fornecer ajuda suficiente. Esse homem atingiu um alto posto entre os fiéis, que descansa satisfeito em Deus, que nunca deixa de conservar a esperança viva, até mesmo quando não encontra auxílio na terra. João Calvino. Versículo 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Um veleta gira conforme o vento tão prontamente quanto um medíocre catavento. Príncipes não passam de homens e os melhores dos homens são pobres criaturas. Em muitas tribulações, eles não podem nos fornecer a mínima ajuda. Por exemplo, na doença, no luto ou na morte. Em nenhum desses momentos eles podem nos auxiliar com relação ao nosso estado eterno. Na eternidade, o sorriso de um príncipe nada vale. O céu e o inferno não prestam homenagem às autoridades reais. O pavor de príncipes é notoriamente instável, e são abundantes os testemunhos dos mundanos com relação a isto. Todos nós nos lembramos das palavras colocadas pelo grande poeta do mundo nos lábios de moribundo Oussem, palavras cujo poder está na verdade que carregam. Triste a sorte de quem depende do favor dos príncipes. Entre o sorriso a quem ele aspira tanto, o aspecto prazenteiro do monarca, e sua ruína há mais angústia e medo do que ocorre na guerra ou nas mulheres. E quando a queda vem, quem cai é Lúcifer, privado da esperança. Charles Adam Spurgeon. Davi sabia disso por experiência, pois confiou em Saul, seu rei. Em outro momento confiou em Aquis, o filisteu. Em outro momento em Aitofel, seu ministro mais prudente, além de alguns outros, e todos eles falharam. Todos eles falharam com ele. Mas ele nunca confiou em Deus sem sentir o benefício dessa confiança. Robert Bellarmine. Alguém disse: as palavras de grandes homens são como os sapatos de homens mortos. Ficará descalço aquele que espera por eles. John Trapp. Versículo 10. Mas em nome do Senhor as destruí. Exige-se enorme fé para se manter calmo no dia da verdadeira batalha, e especialmente quando a batalha se acende. Mas nosso herói estava tão calmo como se luta alguma estivesse ocorrendo. Napoleão dizia que Deus estava sempre do lado dos maiores batalhões. Mas o guerreiro salmista descobriu que o Senhor dos Exércitos estava com o campeão solitário e que em seu nome os batalhões eram despedaçados. Há um grande toque do ego na última sentença, mas este é eclipsado pelo nome do Senhor, que nunca é apresentado em excesso. O salmista reconheceu sua individualidade e afirmou: ele não se tornou imóvel passivamente deixou o trabalho para ser feito por Deus de algum modo misterioso, mas decidiu, com sua fiel espada, executar o empreendimento e assim se tornar, nas mãos de Deus, um instrumento de sua própria libertação. Charles Adam Spurgeon. Versículo 11. Mas em nome do Senhor as destruí. Eles fizeram o cerco 3 ou 4 vezes, mas em tudo isso ele confiou na vitória. É grandioso ouvir um homem falar desta forma, quando não está vangloriando-se,
mas sim com calma declaração de sua sincera confiança em Deus. Charles Haddon Spurgeon. É bom que alguns homens tenham adversários, pois geralmente eles mais temem pecar por medo de que seus adversários os desprezem, do que têm aversão ao pecado por medo de que Deus os condene. Eles falam perversamente sobre nós, sendo verdade, que nos corrijamos, sendo falso, condenemo-los, sendo falso ou verdadeiro, examinemos. Assim aprenderemos o bem a partir do mal deles. Faremos deles nossos tutores e lhes entregaremos a nossa plumagem, a nossa pupilagem. Em todas as coisas, vigiemo-los, em nada o temamos, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. Filipenses 1:28. A igreja é essa torre de Davi, havendo 1000 armas para nos ferir, há 1000 escudos para nos proteger. Cânticos de Salomão, Cantares 4:4, Thomas Adams. Versículo 12. Em nome do Senhor as destruí. Que maravilhas foram executadas no nome do Senhor. É o grito de guerra da fé, diante do qual seus adversários voam apressadamente. Espada pelo Senhor e por Gideão. Traz terror instantâneo no meio do inimigo. O nome do Senhor é a única arma que nunca falha no dia da batalha. Aquele que sabe como usá-la pode perseguir 1000 apenas com seu braço. Infelizmente, com muita frequência, nós enfrentamos o trabalho e o conflito em nosso próprio nome. E o inimigo não conhece, mas questiona com escárnio: quem são vocês? Tenhamos cuidado para nunca nos aventurarmos na presença do inimigo sem que antes de tudo tenhamos nos armado com esta armadura impenetrável. Se conhecêssemos melhor este nome e confiássemos mais nele, nossa vida seria mais frutífera e sublime. Jesus, nome acima de todo nome, no inferno ou terra ou céu, diante dele se prostam o anjo e os homens, e os demônios temem e fogem. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 13. Para me fazer cair. Se os nossos adversários podem agir assim, será para eles contentamento em seu coração. Se cairmos em pecado grave, eles ficarão mais satisfeitos do que se tivessem enviado um projétil do assassino em nosso coração. Pois uma morte moral é pior do que uma física. Se puderem desonrar-nos e a Deus em nós, a vitória deles será completa. Melhor a morte do que a falta de fé. É o lema de uma de nossas nobres casas e pode muito bem ser o nosso. Charles Haddon Spurgeon. De fato você o fez. Fez sua parte, ó Satanás. E foi bem executada. Você conhece todas as minhas partes mais fracas. Você viu onde minha armadura não estava firmemente afivelada e me atacou no momento certo e da forma certa. O grande poeta espanhol Calderón fala de alguém que usou uma pesada armadura durante um ano inteiro, tendo-a retirado por 1 hora. E nesta hora veio o inimigo, e o homem pagou com a sua vida por sua negligência. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. John Mason Needham. Versículo 14. O Senhor é minha força e o meu cântico. Portanto, todos os remidos do Senhor podem dizer: do Senhor é a salvação. Não podemos suportar doutrina alguma que coloque a coroa na cabeça errada e defraude o glorioso rei do louvor que lhe é devido. Charles Haddon Spurgeon. Minha força, de modo que sou capaz de resistir aos meus inimigos. Minha salvação, de modo que sou liberto de meus inimigos. Meu cântico, de modo que posso louvá-lo com júbilo e cantar sobre ele depois de ter sido libertado. William Nicholson. Bons cânticos, boas promessas, bons provérbios, boas doutrinas não se tornam inferiores com o passar do tempo.
O que foi cantado logo após a passagem pelo Mar Vermelho é cantado aqui pelo profeta. E o será até o fim do mundo pelos santos do Altíssimo, William S. Plumer. Versículo 16. A destra do Senhor faz proezas. O salmista fala em repetições triplas, pois está louvando o Deus triuno. Seu coração está aquecido, ele ama permanecer nesta nota. Não se contenta com o louvor que proferiu. Ele se esforça para pronunciar cada sentença cada vez mais fervorosa e mais exultantemente do que antes. Ele havia insistido na sentença, cercaram-se, pois o risco que corria com o cerco dos exércitos fora plenamente concretizado, e agora ele permanece no valor da destra de Jeová, pois ele tem um senso vívido da presença e majestade do Senhor. Com que raridade este é o caso! A misericórdia do Senhor é esquecida e somente a tribulação é lembrada. Charles Adams Spurgeon. Versículo 17. Não morrerei, antes viverei. Davi não se via como imortal, ou como alguém que nunca morreria. Ele sabia que se curvaria diante do estatuto da morte, mas o significado aqui é: não morrerei agora. Não morrerei pelas mãos destes homens. Não morrerei a morte que eles planejam para mim. Joseph Carlin. O incidente a seguir é digno do registro de Wycliffe. Wycliffe estava envelhecendo, mas o refumador estava esgotado mais pelos ataques perturbadores de seus inimigos e de seus labores incessantes e sempre crescentes do que pelos pesos dos anos, pois ainda não tinha completado 60 anos. Ele adoeceu. Com alegria ilimitada, os frades ouviram que o seu grande inimigo estava morrendo. É claro que ele estava sobrecarregado de horror e remorso pelo mal que lhes havia causado, e eles apressavam-se a seu leito para receber a expressão de sua penitência e sofrimento. Num instante, uma pequena multidão de cabeças raspadas reuniram-se ao redor do leito do homem enfermo, delegados das 4 ordens de frades. Eles começaram imparcialmente, desejando-lhe saúde e restauração de sua inquietude, mas prontamente mudando o tom, o exortaram, como alguém à beira da sepultura, a fazer confissão plena e expressar sua tristeza sincera pelos danos que havia causado à sua ordem. Wycliffe permaneceu em silêncio até que chegassem a um fim, e então fez seu servo o erguer um pouco sobre seu travesseiro, e fixando seus olhos neles, disse em alta voz: não morrerei, antes viverei, e contarei as más obras dos frades. Os monges apressaram-se para fora do quarto, perplexos e confusos. J.A. William. Não morrerei, antes viverei e contarei as más obras dos padres, dos frades. Os monges apressaram-se para fora do quarto, perplexos e confusos. J.A. William. E contarei as obras do Senhor? Na segunda parte do versículo, ele aponta para o uso adequado da vida. Deus não prolonga as vidas que integram seu povo para que eles se mimem com a carne e bebida. Durmam o quanto lhes agradar e desfrutem de todas as bênçãos temporais, mas para magnificá-lo por seus benefícios que ele amontoa diariamente sobre eles. João Calvino. Segundo Mathesius, Lutero tinha este versículo escrito em sua parede de estudo. Versículo 19. Abri-me as portas da justiça, as portas ganhas por sua justiça, a quem dizemos diariamente: tu és santo. As portas que precisaram da via dolorosa e a cruz, antes que pudessem girar suas dobradiças. Em certa tarde tempestuosa, depois que o sol se escurecera por 3 horas, o mundo novamente ouviu sobre aquele Éden, do qual 4.000 anos antes Adão fora banido. Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Ó bendito malfeitor, que assim entrou
nos jardins celestiais. Oh, feliz ladrão que assim roubou o reino do céu. John M. Neal. Entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Infelizmente, há multidões que não se importam em saber se as portas da casa de Deus estão abertas ou não. E ainda que saibam que estão amplamente abertas, não se preocupam em entrar por elas, e nem mesmo a ideia de louvar a Deus é cogitada em suas mentes. Chegará o tempo em que eles encontrarão as portas do céu fechadas para eles, pois essas portas são exatamente as portas da justiça, pelas quais de modo algum passará algum corrompido. Charles Adams Spurgeon, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Eles não enxergavam excelência alguma nele, para que sobre ele pudessem edificar. Jesus não se adequava ao ideal deles, de uma igreja nacional. Ele era a pedra de outra pedreira, que não a deles, e não estava de acordo com suas ideias ou preferências. Portanto, eles o rejeitaram e derramaram desprezo sobre ele. Como Pedro disse, é a pedra rejeitada por vós, os construtores. Eles o consideravam sem valor, embora ele seja o Senhor de tudo. Quando o Senhor Deus o ressuscitou dos mortos, o exaltou para ser o cabeça de sua igreja, o pináculo de sua glória e beleza. Desde então, ele se tornou a segurança dos gentios, até mesmo daqueles longe do mar, e assim ele uniu os dois muros de judeus e gentios, formando um templo monumental, e é considerado a pedra angular de ligação, transformando ambos em um. Este é um assunto encantador para a contemplação. Tudo isto é, em um sentido muito enfático, verdade sobre nosso bendito Senhor. Pastor e pedra de Israel, o próprio Deus o colocou onde ele está, e nele escondeu todas as coisas preciosas da aliança eterna, e ali ele permanecerá para sempre. A fundação de todas as nossas esperanças, a glória de todas as nossas alegrias, o elo de toda a nossa comunhão. E, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, e por ele a igreja é adequadamente modelada em união, transformando-se em um santo templo no Senhor. Charles Adams Spurgeon. Ainda assim, os construtores o rejeitaram. Até o dia de hoje, os mestres profissionais do Evangelho são aptos demais a voar para toda nova filosofia, muito mais rápido do que em manter o Evangelho simples, que é a essência de Cristo. Entretanto, ele mantém a sua posição verdadeira entre o seu povo, e os tolos construtores verão, para sua total confusão, e sua verdade será exaltada sobre todas as coisas. Aqueles que rejeitam a pedra escolhida tropeçarão nele apenas para serem feridos, e em breve chegará a sua segunda vinda, quando ele, das alturas do céu, cairá sobre eles e os triunfará até virarem pó. Charles Adams Spurgeon. Pode haver perspicácia e aprendizado e, também, muito conhecimento entre aqueles que odeiam o Senhor Jesus Cristo, e do poder de piedade entre os que corrompem a adoração a Deus. É o espírito de humildade, obediência e a fé salvadora que ensina os homens a valorizar Cristo e edificar sobre ele. Robert Langton. Versículo 23. Isto procede do Senhor. Todo grão de fé verdadeira neste mundo é uma criação divina, e todas as horas em que a igreja verdadeira subsiste é um milagre prolongado. Não se trata da bondade da natureza humana, nem da força do raciocínio que exalta Cristo e edifica sua igreja, mas um poder do alto. E isso desconcerta o adversário,
pois ele não consegue compreender o que o desafia? Nada sabe ele sobre o Espírito Santo. Nunca deixa de nos surpreender, como vemos aqui embaixo. Deus, por meios fracos, derrotando poderes, pela simplicidade de sua palavra, desafiando as elaborações dos homens, e pela influência invisível de seu Espírito, exaltando seu Filho em corações humanos, enfrentando a oposição aberta e determinada. É de fato maravilhoso aos nossos olhos, como todas as obras de Deus devem ser, se os homens se preocuparem em estudá-las. No hebraico, lê-se a passagem da seguinte forma: é maravilhosamente executado. Não apenas a exaltação de Jesus de Nazaré é maravilhosa em si mesma, mas é maravilhoso o modo como é concretizada, é maravilhosamente executado. Quanto mais estudarmos a história de Cristo e de sua igreja, mais plenamente concordaremos com esta declaração. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Adão apresentou um dia de tristeza, mas outro dia foi feito por Cristo. Abraão viu o seu dia à distância e se alegrou. Nós, mesmo hoje, andaremos em sua luz. Johann David Frisch. Versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nos dias do salmista, ele era o que viria, e ele ainda é aquele que virá, embora já tenha vindo. Estamos prontos com nossos hosanas para a sua primeira e para a sua segunda vinda. Nossa alma o adora e o bendiz, e o invoca por alegrias inenarráveis sobre a sua cabeça. Charles Haddon Spurgeon, versículo 27. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Nosso conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo não veio pela luz da natureza, nem pela razão, nem mesmo surgiu das fagulhas que nós mesmos acendemos, nem as recebemos dos homens, mas o Deus poderoso, somente Ele, o demonstrou a nós. A palavra traduzida como cordas, Almeida Revista e Corrigida, nos dá a ideia de coroa de flores e ramos. Então, não se trata de uma corda rígida e bruta, mas uma faixa decorada. Assim é conosco, pois ainda que estejamos atados ao altar, o que nos mantém são cordas de amor e as faixas que envolveram o homem, e não por uma compulsão que destrói a liberdade da vontade. Permanece a tendência em nossa natureza de iniciar fora disto, pois não é partidária da lâmina do sacrifício. No calor de nosso amor, vamos deliberadamente ao altar, mas precisamos do poder restritivo para nos manter ali na inteireza de nosso ser durante o todo da vida. Felizmente é uma corda que, envolvendo a expiação, ou ainda melhor, envolvendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é nosso único altar, pode nos segurar. E de fato, nos segura, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Estamos ligados à doutrina da expiação, estamos ligados ao próprio Cristo, que é simultaneamente o altar e o sacrifício. Desejamos estar mais ligados a Ele do que nunca. Nossa alma encontra sua liberdade em estar fortemente atada ao altar do Senhor. O selo com a figura de um boi, com o altar em um lado e um arado do outro da Diretoria Americana de Missões, tem o lema: pronto para ambos, pronto para viver e trabalhar, ou pronto para sofrer e morrer. Pronto para sofrer e morrer. Nós alegremente gastaríamos a nossa vida
ativamente para o Senhor ou seríamos gastos por Ele passivamente? Qualquer que possa ser a sua vontade. Mas como conhecemos a rebelião de nossa natureza corrupta? Oramos seriamente para que sejamos mantidos com a mente consagrada e que nunca, por meio de desencorajamentos ou tentações do mundo, nos seja permitido deixar o altar, ao qual desejamos intensamente estar para sempre atados. Consagração como esta e os desejos por sua perpetuação estarão de acordo com o dia de alegria que o Senhor fez tão reluzentemente pelo glorioso triunfo de seu Filho, nosso cabeça da aliança, nosso bem-amado Charles Adam Spurgeon. Ele não disse: esta luz veio do esforço da criatura. Esta luz foi produzida por minha própria sabedoria. Esta luz foi transmutação da natureza por alguma ação de minha vontade. Portanto, gradualmente passou a existir por cultivação longa e assídua. Mas ele atribui o todo dessa luz que ele possui a Deus, o Senhor, e o declara como único autor e seu único doador. Agora, se Deus, o Senhor, demonstrou a você e a mim a luz que demonstrou ao seu servo da antiguidade, carregamos conosco algo como uma solene convicção de que recebemos esta luz do Senhor. J.C. Philpott. Não são agradáveis à vista de Deus, a menos que estejam atados às pontas do altar, como que derivando toda a sua aceitação do altar. Nossas orações são somente aceitáveis a Deus quando oferecidas por meio da cruz de Jesus. Nossos louvores e ações de graça são aceitáveis a Deus somente se conectados com a cruz de Cristo e ascendem ao Pai por meio da propiciação de seu amado Filho. E, portanto, todo sacrifício de nosso conforto, de nossa própria vantagem, de nosso próprio tempo, de nosso próprio dinheiro, para o benefício dos filhos de Deus só, é um sacrifício espiritual e aceitável à medida que estiver preso às pontas do altar, ligados à cruz de Jesus e extraindo toda a sua fragrância e odor de sua conexão com o incenso ali oferecido pelo Senhor da vida e glória. J.C. Philpott. Atai o sacrifício, Almeida Corrigida, Revista e Fiel. Os hebreus costumavam dizer que os animais que eram oferecidos em sacrifício eram os animais mais difíceis de todos. Tal é a nossa natureza. Nós, animais ingratos, que, quando deveríamos amar a Deus em retorno, nos preparamos para fugir dele. Precisamos ser atados ao altar com cordas, para que seja extraído de nós o amor ou o medo. Abraham W. Wright, não sei pronunciar esse nome, enfim. Tenha todos um ótimo dia e amanhã, se Deus quiser, o Salmo 119. Fé e tulipas para todo mundo e que Deus nos ajude. Amém. Deus é bom.